Bom, tem algumas particularidades que assim, eu acho que são muito importantes que a gente, né, compreenda. Primeiro, é um território que abrange cerca de 12%, né, de todo, né, o território brasileiro, né? São 1.262 municípios em toda essa área, são 27 milhões, né, de brasileiros. É uma região onde está mais de 80% das comunidades quilombolas do Brasil, né? Isso diz muito, né, sobre a origem desses povos, né, dessas comunidades, né? E assim, 18% de Minas está aí, nesse território, e 85%, né, do Nordeste brasileiro também está nesse território, tá? É uma região que chove, né, em torno aí mais ou menos 600 a 800 milímetros ano, pode ser até menos do que isso, tá? É uma média, né? Pode ser até menos do que isso. Agora, tem um diferencial que a evapotranspiração, ela é às vezes 3 vezes mais do que outras regiões, né, do Brasil e do planeta. Então, assim, uma região bastante aquecida, né? Então, perde muita água, né? Então, assim, é bom compreender, né? O semiárido é um lugar também que o seu povo tem muita identificação, né? O que se percebe, né, que infelizmente é uma região que historicamente foi tratada pelos gestores públicos, governantes, os políticos, como uma região de incapazes, né? De gente que não tinha e não tem, muitas vezes, a condição de se desenvolver, né? De viver com dignidade nesse ambiente. Então, infelizmente, os projetos pensados para essa região foram sempre projetos ou assistencialistas, né? É, coisas que acontecem em curtíssimo prazo, né? Sem uma perspectiva de desenvolvimento real, né? Sem uma perspectiva de inclusão social, ou então projetos gigantes, faraônicos, que de alguma forma querem tirar proveito ainda do que tem, né, de recurso natural nessa região, mas que não considera a realidade local, não considera as populações, né? Então são grandes empreendimentos, né, seja mineração, monocultura de eucalipto, né? A monocultura de eucalipto, por exemplo, né, que é muito presente aqui na região semiárida de Minas e na Bahia também, por exemplo, é uma planta, né, exótica, trazida da Oceania, que evapotranspira cerca de 6 litros de água por metro quadrado dia, né, enquanto as plantas nativas do Cerrado, por exemplo, evapotranspira aí de 1,5 a 2,5 litros por metro quadrado dia, né? Quer dizer, quanto mais seco, ela menos utiliza a água. Então, ela é adaptada, né? Cai as folhas, muitas espécies caem as folhas, então tem toda né, uma dinâmica natural, né? E que a monocultura do eucalipto desconsidera, né? Só aqui no Vale de Jequitinhonha, só numa região aqui em área praticamente contínua, são quase 80 mil hectares de uma empresa só, né? Só para você ter ideia. O semiárido em geral, infelizmente, é isso, né? Ou projetos assistencialistas, politiqueiros, né? Ou então projetos gigantescos que não consideram as particularidades locais. Então, é uma região que é muito privada, né, de projetos de inclusão social. Então a ASA, ela contribui muito nesse sentido, porque é um projeto de inclusão social, né? Quer dizer, as tecnologias são tecnologias sociais, desenvolvidas pelas próprias famílias, né? Todo o processo ele é construído junto com as famílias, com as organizações de base. Então, é um diferencial. O semiárido é um pouco essa região, mas é de um povo que assim luta bravamente para sobreviver, né, para permanecer no campo. E a ASA tem contribuído, né, no seu conjunto amplo de organizações, de parceiros, né, do Brasil e do exterior, ela tem provado que é possível viver e viver com dignidade no semiárido brasileiro, obviamente que buscando soluções alternativas para os problemas que mais afligem as populações. Por exemplo, a escassez hídrica, a produção de alimentos. A água, ela contribui fundamentalmente nesse processo, o pessoal tem uma sabedoria enorme, uma capacidade enorme. As organizações também que apoiam, elas conseguem, né,
facilitar esse processo de desenvolvimento, cada micro-região com a sua particularidade, né? Então, são aspectos que caracterizam essa região e que têm que ser considerados pelos gestores, né? Para que se consiga, de fato, tratar essa região como ela necessita e como ela merece, né? Não dá para pensar um desenvolvimento único para o sul do Brasil, para o norte do Brasil, né? Para o sudeste, para o semiárido brasileiro. Então, é importante ter esse entendimento.